Natal, uma prática realizada e comemorada por muitos, não só atualmente, mas também há muitos anos, séculos e milênios na antiguidade. Hoje você vai aprender como surgiu o Natal, de onde surgiu o Natal, se o Natal é uma prática saudável ou não, se ela agrada o Altíssimo e se deve ser comemorada por aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, espíritas, ateus, muçulmanos, hindus, católicos, romanistas, filhos do Altíssimo, judeus, israelitas, eleitos, não eleitos, todas as pessoas do mundo. O que significa realmente o Natal? E, por mais incrível que pareça, para onde vão as pessoas que comemoram o Natal? Inocentemente ou não? Eu sou Rômulo Marasquim, do canal Firmeza da Verdade. A primeira verdade chocante sobre o Natal é que o Messias, o Salvador, não nasceu em 25 de dezembro. Embora a maioria das pessoas, inclusive cristãos, evangélicos, assim denominacionados de todo o mundo, observem este dia como o dia do nascimento do Salvador, sabemos com certeza que ele não nasceu em 25 de dezembro, nem em qualquer outro dia durante a época de inverno no hemisfério norte. Pelo menos dois fatos evidenciam isto. Veja o que a Bíblia diz a respeito da época do nascimento do Messias. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2:8. Estando estes pastores vigiando suas ovelhas durante a noite pelos campos, o anjo veio até eles com a mensagem do nascimento do Messias. Já é sabido que os pastores da Judéia não se abrigavam nem mantinham suas ovelhas nestes campos abertos após o fim de outubro, devido ao frio, ao vento e à chuva do inverno. Os pastores sempre recolhiam seus rebanhos das montanhas e dos campos até 15 de outubro, aproximadamente. Obviamente, o nascimento do Messias não poderia ter ocorrido após o início do inverno, como no dia 25 de dezembro. A Bíblia diz que, à época do nascimento do Salvador, César Augusto decretou um recenseamento geral e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Lucas 2:1 e 3. Foi devido a esse censo que José viajou até Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 5. Em Belém, não tendo conseguido um quarto para se hospedarem, Maria deu à luz a seu filho em um estábulo. Certamente isso não pode ter ocorrido durante o inverno, pois viajar naquela época do ano seria muito difícil. César, por sua vez, não teria decretado o recenseamento naquela data, pois seria praticamente impossível que todos pudessem cumpri-lo. Viajar era demasiadamente difícil e perigoso durante o inverno. O próprio Salvador disse ao povo para que orasse a fim de que sua fuga não ocorresse no inverno. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Mateus 24:20. De fato, a história mostra que esses censos sempre aconteciam no fim da colheita, por volta de setembro ou outubro, uma época bem mais adequada para viajar e realizar um recenseamento. Obviamente, o Salvador não pode ter nascido em 25 de dezembro, seu nascimento foi provavelmente no outono, mas não podemos determinar o dia exato. Até mesmo os romanistas são forçados a admitir que a data do nascimento do Salvador não é conhecida. O mais provável é que o Messias nasceu na época da festa dos tabernáculos. Por isso que a Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós. Sem dúvidas, o dia do nascimento do Messias seria o dia mais importante da história da humanidade. Sabemos as datas de nascimento de muitas pessoas famosas, homens da antiguidade, desde os Césares até os faraós. E de fato, no Egito, celebrações de aniversário estão
documentadas desde antes do século XIII a.C. Mas não há uma única referência em todos os 66 livros da Bíblia e nenhuma menção na literatura da igreja primitiva que apontem para a data do nascimento do Salvador. Obviamente, o Criador não quis que soubéssemos a data em que ele nasceu. Uma coisa é certa: se o Pai, o Altíssimo, o Criador, quisesse que a igreja, que nós, celebrássemos o nascimento do Salvador, do Messias, ele nos teria dito. As mentes sensatas só podem concluir que a razão pela qual a Bíblia faz silêncio a esse respeito é que nunca foi a intenção do Criador que o nascimento do Salvador fosse celebrado. O Natal não é uma doutrina bíblica. O Salvador e os seus apóstolos nunca fizeram do Natal um dia sagrado. Não há nenhuma passagem na Bíblia que nos incentive a celebrar o nascimento do Cordeiro. O Messias não pediu para celebrarmos o dia do seu nascimento, não ordenou que comemorássemos o dia do seu nascimento, nem nada parecido. Nenhum apóstolo e discípulo celebrou e comemorou o dia do nascimento dele. Isso te choca? Isso pode chocar a muitos, mas é a verdade. Então, o que é o Natal? O Natal é a continuidade da antiga Saturnália pagã. A Saturnália era um festival da antiga Roma em honra ao deus Saturno, que ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano e mais tarde se estendendo com festividades até 23 de dezembro. O feriado era celebrado com um sacrifício no templo de Saturno, no Fórum Romano, com um banquete público, seguido de troca de presentes em privado, festa contínua e uma atmosfera de carnaval que derrubava as normas sociais romanas. O jogo era permitido e senhores ofereciam serviço de mesa a seus escravos. O poeta Catulo chamava o festival de o melhor dos dias. Caio Valério Catulo foi um sofisticado e controverso poeta romano durante o final do período republicano. Na mitologia romana, Saturno era uma divindade agrícola que foi dito ter reinado sobre o mundo na Era Dourada, quando os seres humanos apreciavam a recompensa espontânea da terra, sem precisar do trabalho, em um estado de inocência. Pelo simples fato de o Natal não ser mencionado uma única vez na Bíblia inteira, é razão suficiente para que não tenhamos nada a ver com ele. O dia 25 de dezembro tem profundo significado religioso. De fato, muito antes do Salvador nascer, 25 de dezembro era mundialmente o mais reconhecido e celebrado feriado da antiguidade entre as nações idólatras. Esse dia era universalmente reconhecido e celebrado como o nascimento do deus Sol Mitra, que também era conhecido por diversos nomes em outras partes do mundo. O nascimento de outras divindades solares como Osíris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz, Saturno e etc. também era celebrado em 25 de dezembro. O Natal originou-se a partir do culto a um deus Sol. Era a celebração do solstício de inverno, um período de festanças, orgias e bebedices, exatamente do mesmo modo que muitos celebram ainda hoje. As atuais tradições natalinas, como a decoração do pinheiro, as luzes, os enfeites de folhas de azevinho e flor de Natal, também conhecida como poinsettia ou flor de papagaio, a troca de presentes, as festas e comemorações, são todos elementos essenciais desse solstício de inverno pagão. A história registra como essas celebrações pagãs se entrincheiraram firmemente na sociedade, e quando a seita romanista, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, não conseguiu persuadir o povo a abandonar essas práticas idólatras, elas foram adotadas. A seita romanista adotou cada aspecto pagão dessas abomináveis tradições, incluindo a data, e simplesmente os renomeou. Agora, em vez de celebrar o nascimento de Tamuz ou Saturno ou qualquer uma das outras divindades solares,
A intenção seria a de celebrar o nascimento do tão conhecido e assim nominado Jesus Cristo. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Foi no século V que a seita romanista ordenou que se observasse o nascimento de Cristo, assim nominado Cristo, no dia 25 de dezembro, o dia da antiga festa romana do nascimento do Sol. Um dos nomes do Deus Sol. Nenhum investigador honesto pode negar esses fatos claros. A palavra greco-romana Cristo, que vem de Krestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do deus Sol Invictus. Eles querem dizer que a palavra Cristo significa ungido, mas na verdade não é. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. O que você precisa entender é que existem duas pessoas, uma é verdadeira e a outra é falsa, pois foi criada pelo paganismo e adotada pela seita romanista. Existe um Jesus Cristo que foi inventado por Roma, e existe o Messias, o Salvador, o Cordeiro, que é o verdadeiro enviado, que morreu na cruz pelos eleitos, pelo seu povo. Um é falso, o outro é verdadeiro. Esse Jesus Cristo é Mitra, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com esses nomes paganizados, aportuguesados, blasfemos e heréticos que foram introduzidos na religião cristã. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol, nada menos que um sacrilégio idólatra. Essa é a verdade, você querendo ou não, doendo ou não, você gostando ou não. Essa é a verdade. E isso só se entende pelo Espírito, não é por estudo, é pela convicção do que é verdade e do que é mentira, pelo discernimento que o próprio Espírito dá a quem Ele quer. E é por isso, justamente, que não adianta estudar e estudar as letras. Sem discernimento do Espírito, você jamais vai aceitar a verdade. A Enciclopédia Britânica diz o seguinte sobre o Natal: sua observância com o nascimento do Salvador está ligada com tradições seculares, em geral de origens pagãs. De fato, tanto o Natal como a Epifania, que ocorre 12 dias mais tarde, em 6 de janeiro, são celebrações modificadas do solstício de inverno pagão e estão tão intimamente ligados que suas origens não podem ser discutidas separadamente. O dia 25 de dezembro em Roma era a data do festival pagão Nascimento do Deus Sol Invencível. Nada poderia ser mais claro. O dia 25 de dezembro é a data da celebração de deuses pagãos e não do nascimento do Salvador. A Bíblia diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Gênesis 35, 2. Os cristãos, os evangélicos, o povo que se diz escolhido, não deve ter envolvimento algum com isso. A celebração do Natal é uma abominável mistura de verdade com mentira. O Natal mistura o certo com o errado e polui a pureza e a verdade do povo eleito com as práticas abomináveis do paganismo. Como podemos nos atrever a contaminar o santo nome do Messias, do Salvador, do Cordeiro, com as vis tradições do culto ao sol? Como podemos nos atrever a misturar os elementos pagãos do Natal, como a árvore de Natal, as guirlandas feitas com ramos de louro e azevinho, a figura do Papai Noel, a troca de presentes, com o verdadeiro culto ao Pai, ao Criador, ao Altíssimo, conforme ordenado na Escritura? Você acha que o Criador se agrada com tal mistura pagã?
A Escritura já falava sobre isso. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Criador: contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Criador, que vós não me consultareis. Quanto a vós, ó casa de Israel, ide, sirva cada um dos seus ídolos, pois que a mim não me queirais ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Ezequiel 20, 30 a 31 e 39. E a Bíblia continua em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Salvador e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Nenhuma concórdia, nenhuma comunhão, nenhuma parte, nenhum consenso. O Natal é 100% pagão. Quem comemora ou celebra o Natal, todo o ritual natalício, está sendo antibíblico, fazendo uma coisa totalmente antibíblica e sendo uma abominação, ao mesmo tempo em que comete uma abominação àquele que é santo, santo, santo. Com isto em mente, considere o que o Criador diz a Jeremias 10, 1 a 5 e considere com a atual tradição de decorar as árvores de Natal. Ouvi a palavra que o Criador vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Aqui está falando de uma árvore de Natal, e que isso era uma obra pagã, consagrada a deuses pagãos. Quem tem uma árvore de Natal dentro de casa, ou até mesmo dentro de um templo religioso, de alguma denominação qualquer, na verdade tem um ídolo ali dentro. Você tem um ídolo dentro da sua casa se você tem uma árvore de Natal dentro dela. Você tem um ídolo dentro da sua denominação se você tem uma árvore de Natal ali dentro. Isso é abominável aos olhos do Pai. Ele não tolera nenhum ídolo. A troca de presentes. Para muitas pessoas, os presentes são a parte mais importante do Natal. Muitos chegam a se endividar para comprar presentes caros e dá-los para pessoas de quem nem sequer gostam. Mas na verdade, essa prática veio da tradição de dar presentes durante a época dos feriados, antes mesmo que existisse o Natal. Os antigos romanos trocavam presentes durante o festival de inverno da Saturnália, que era o culto consagrado ao deus pagão Saturno. Nada contra presentear alguém. Dar presentes, ajudar alguém, isso não é errado. Isso até é bíblico. Devemos ajudar o próximo, amar o próximo, suprir as necessidades dele. Se ele está necessitado, vai e ajuda-o. Nada contra presentear ninguém. O problema está no detalhe da cerimônia pagã, que está ligado ao ritual pagão idólatra, em tal comemoração. Então tudo isso é unido, os presentes, a cerimônia e tudo mais. E aí se torna um problema. O Papai Noel. Algumas pessoas querem que acreditemos que Papai Noel foi São Nicolau, um santo e bondoso velhinho que generosamente distribuía presentes aos necessitados. Os fatos históricos, contudo, provam outra coisa. Realmente não há evidência válida que tenha existido algum São Nicolau, apesar da tradição
romanista. Mas os costumes e tradições que envolvem o Papai Noel o ligam a Odin ou a Saturno, o deus Sol em pessoa. O Papai Noel foi conhecido por muitos nomes em diferentes países ao longo dos séculos, mas os costumes que o cercam permaneceram os mesmos. Ele sempre foi um homem muito idoso, gentil, de barbas brancas, e isto devido à sua idade. Uma vez ele era Odin, mas quando o cristianismo afugentou os velhos deuses, ele apareceu novamente como São Nicolau. Em inglês, Papai Noel é Santa Claus. Interessante notar que se nós apenas invertermos algumas letras, se torna Satã, que é uma referência clara a Satanás, o nosso inimigo. E o Claus, de Santa Claus, significa o quê? Vem do alemão Klaus, uma contração e diminutivo de Nicolaus, uma referência a São Nicolau, o que implica ainda mais num paganismo idólatra de falsos deuses. Seu lar é muito distante, talvez no céu, no Polo Norte, ou em algum país remoto, de onde vem montado em um trenó puxado por renas. Ele pode vir secretamente à noite ou à luz do dia, acompanhado de uma comitiva de demônios mascarados e estranhas formas de animais. Geralmente está associado com o fogo, entrando pela chaminé ou deixando os presentes perto da lareira. Lembre-se que se trata de um deus Sol. E como os antigos deuses dos quais é descendente, pode perscrutar o coração e conhecer os pensamentos e as ações ocultas de todos que ele visita. Inegavelmente, o Papai Noel é uma espécie de Deus, entre aspas, devido aos seus atributos de, também entre aspas, divindade. Ele consegue visitar todas as casas da Terra em uma única noite. Abre aspas, onipresente, fecha aspas. Conhece tudo sobre o comportamento das crianças. Abre aspas, onisciente, fecha aspas. Recompensa os bons e pune os maus. Exatamente como o Criador. Até mesmo os pais cristãos já declararam a seus filhos que o Papai Noel é um Deus, dizendo coisas como: seja um bom menino, porque o Papai Noel está vendo. Ou, vamos dizer ao Papai Noel o que você quer para o Natal, etc. Contudo, o Criador disse: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Não resta dúvidas que Papai Noel é ninguém menos que o deus pagão cultuado no passado como Odin ou Saturno. Veja o que o Altíssimo diz sobre isso. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Vemos que o Natal é uma comemoração e celebração totalmente idólatra e pagã. A Bíblia diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador, do Pai, do Altíssimo. Tiago 4, verso 4. Todos os que estão comemorando o Natal estão sendo amigos do mundo, celebrando festas pagãs e idólatras a outros deuses. Portanto, estão sendo inimigos do Pai. Essa é a verdade, a mais pura verdade. Todos os que comemoram e celebram o Natal estão sendo inimigos do Altíssimo, pois estão fazendo práticas que são consagradas ao mundo, que não tem parte alguma com o Eterno. E aí que está o problema. Portanto, se tornam amigos do mundo e automaticamente inimigos do Criador. E alguns ainda podem dizer: mas não privaremos nossas crianças se não celebrarmos o Natal? Mas privá-las de quê? Da verdade? Se você quiser realmente privá-las, continue celebrando os feriados do mundo, continue celebrando a Saturnália romana, adorne a árvore da idolatria, continue mentindo para seus filhos sobre o Papai Noel, e você vai privá-los da verdade, da luz,
e talvez de muito mais do que isto. Se você já leu Apocalipse 21:8, sabe qual será o destino dos mentirosos, leia também Gálatas 5:20 a 21 e 1 Coríntios 6:9 a 10 e veja para onde os idólatras irão. A Escritura diz que só há um caminho. Este caminho é o Salvador, o Messias, o Cordeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E ao Hanan 14, verso 6. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ao Hanan 16, verso 13. Se você não está sendo guiado na verdade, se você continua no engano, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não está te guiando. Agora, vamos falar um pouco de história? Vamos entrar no aspecto da historicidade do Natal. Você sabia, por exemplo, que comemorar o Natal era proibido nos Estados Unidos até 1836? Acredite ou não, o Natal já foi proibido e por cristãos. Todas as atividades de Natal, incluindo danças, peças sazonais, jogos, cantar canções natalinas e, sobretudo, de beber, foram proibidas pelo parlamento, dominado pelos puritanos da Inglaterra em 1644, com os puritanos da Nova Inglaterra seguindo a tendência. Em Boston, o Natal foi proibido. Na colônia de Plymouth, se tornou uma ofensa criminal. As árvores de Natal e as decorações foram consideradas rituais pagãos impuros e os puritanos proibiram os alimentos tradicionais da época, como tortas e pudins. As leis puritanas exigiam que as lojas e empresas permanecessem abertas durante todo o dia de Natal e crentes caminhavam pelas ruas na véspera do evento gritando "Não ao Natal". Nos Estados Unidos, os tradicionais costumes natalinos não eram, no princípio, observados, como na Inglaterra, sob o mando da Comunidade Britânica de Nações, por causa das objeções dos puritanos. Mas desde a metade do século XIX, as celebrações se popularizaram e cresceram economicamente. Hoje em dia, poucos norte-americanos sabem que celebrar o Natal já foi proibido em seu país. Obviamente, não estamos sugerindo que o Natal seja proibido por lei, apenas que cristãos sinceros decidam se devem participar de uma festividade tão pagã e antibíblica. Nossas tradições comemoraram todas as festas da roda do ano pagã e o Natal, Yule. Yule é a época do solstício de inverno, quando a criança do sol renasce, a qual é uma imagem do retorno de toda a nova vida através do amor dos deuses. Os escandinavos tinham um deus chamado Ul, e dentro da tradição nórdica, Yule é considerado o Ano Novo. Nas demais tribos e povos da Europa pré-cristã, o solstício de inverno era a mais antiga festa sazonal e, dada sua importância, foi sincretizado com as festividades do Natal cristão. Roda do ano é o calendário que simboliza a concepção de tempo dos pagãos e principalmente a dos celtas, e que era um tanto quanto diferente da atual, semelhantemente ao zodíaco. Eles não viam o tempo de forma linear, mas circular, cíclico. Seus calendários levavam em conta não só o ciclo solar, como é o nosso, mas também o ciclo lunar. Originários da tradição celta, os sabbats ocorrem 8 vezes ao ano. O imperador Aureliano, um imperador romano de 270 a 275, de humildes origens, provinha da Dácia, de Sírmio, onde nasceu em 214. Pertenceu ao grupo de imperadores soldados que estiveram na base da restauração do império em finais do século III. Foi ele quem oficializou em 274 d.C. a data de 25 de dezembro, cuja finalidade da festa era homenagear o deus Sol, Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano a festejar o início do solstício de inverno. A New Catholic Encyclopedia, 1967, volume 3, página 656, reconhece o seguinte: a data do nascimento de Cristo não é conhecida. Os evangelhos não indicam nem o dia nem o mês. Em 25 de dezembro de 274, Aureliano mandou proclamar o deus Sol
como o principal padroeiro do império e dedicou um templo a ele no campo de Marte, o Natal se originou numa época em que o culto do Sol era particularmente forte em Roma. Se formos estudar sobre uma origem ainda mais antiga, vamos chegar aonde sobre o Natal? Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe, e à medida que vão crescendo, descobrem que Papai Noel na verdade não existe, nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente, também passam a não dar muito crédito a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, a ele, ao enviado, ao ungido que veio morrer pelos eleitos, pelo povo do Criador. Como se ele também passasse a fazer parte dessa farsa do Natal. Eis aí um dos propósitos obscuros do Natal. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo, temos que chegar aos dias de Noé. É a partir daí que nós poderemos entender como surgiu esse costume do Natal. E também podemos aproveitar e falar muitas outras coisas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da estátua da liberdade? Qual é a mulher que está como símbolo da Colômbia? Todas essas perguntas serão respondidas agora. Temos que começar indo ao livro de Gênesis, onde conta a história de Noé, o homem que construiu a arca e salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se. Tirou as suas roupas e achava-se nu. Está em Gênesis 9, 21. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã, ou Cão, em outras traduções. Esse seu filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar para os outros irmãos que Noé estava nu. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem. Amaldiçoado pelo seu pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semiramis, que era uma mistura aí de Jezabel, esposa de Acabe, com uma Hillary Clinton. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10, 8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra, Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim,
Vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis então deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no sol, e falava que ele era o sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho, que iria nascer, era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vou repetir. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Por quê? Estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse: vês, filho do homem? O Criador falando isso para Ezequiel. Está vendo, filho do homem? Está vendo, Ezequiel? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o Deus Sol Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai com alta voz, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me.
muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isto. Tammuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tammuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tammuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido, como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tammuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tammuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tammuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam troca de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. E agora, espante-se ao ver o que é realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites que nela estão. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. É isso que significa a árvore de Natal com seus enfeites e a fita em volta. Todos os que têm árvore de Natal dentro de casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. A própria Semíramis começou a criar o hábito do confessionário também. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça. Porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança e do outro lado da balança as coisas que as pessoas não faziam de bom. Ou seja, de ruim era colocado do outro lado do prato da balança. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é. É Semíramis, a mulher da nota e da Estátua da Liberdade. Pense bem, que homenagem poderia ser maior que essa para os senhores do mundo? Pense comigo, qual
homenagem seria maior do que colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado? Você já imaginou a importância para os senhores do mundo isso? Porque Semíramis foi a padroeira, foi a mãe dos senhores do mundo nesse sentido. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será dado. Por isso fazem isso. Nimrod é o antecessor da elite global, dos Illuminati, dos senhores do mundo, que hoje governam a Terra. Ele criou a Torre de Babel, da qual o Criador expulsou todo mundo, confundindo as línguas. Mas agora, a elite global está tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam, pois é isso que eles querem, voltar ao ponto em que foram interrompidos, porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo único mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só língua. Mas o Criador interferiu e espalhou todo mundo. O Pai interrompeu esse processo, tirou o rio do curso, vamos dizer assim. Mas agora, nos dias atuais, eles tentam voltar novamente a uma única religião, um único idioma e um único governo mundial. Um único falso Deus. O anti-Messias, assim na Bíblia, denominacionado como o Anticristo. Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tammuz, o filho do Deus Sol, e Semíramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou a deusa Lua, ou seja, essas mesmas divindades, passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, só que com outros nomes. Então caiu este império e surgiu um novo império através de um jovem chamado Alexandre, o Grande. E o Império Grego começa a crescer e os mesmos deuses são levados para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus, Tammuz passa a ser Eros e Semíramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tammuz passa a ser Horus e Semíramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana. E chega aos nossos dias. Nós temos Semíramis espalhada por todo lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Além do próprio Nimrod, é claro. Cada localidade, cada cidade, cada região tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida, ou Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, é conhecido no espiritismo, em várias linhas, que o Brasil foi vendido a esse deus, a essa falsa deusa, a Nossa Senhora Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod chamado Tammuz. E, acredite se quiser, a transliteração para os nossos dias, infelizmente, é Jesus. O Messias falava hebraico. A mãe dele chamava ele pelo nome em hebraico. O nome dele é em hebraico. No alfabeto hebraico, sequer a letra J tem. Ou seja, este não é o nome dele. Nome não se traduz, se translitera para o entendimento. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso e afirmar que está honrando a esposa. Onde o Messias nos manda fazer festa de aniversário, com bolos, velas, cantiga e ainda apagar a luz. Compare a hora de cantar parabéns com um centro de feitiçaria,
eles ficam em pé ao redor de uma mesa com as luzes apagadas. Em cima da mesa, velas acesas, e eles cantam no escuro. Não é muita coincidência. Quem habita no escuro? Quando apagam as luzes e cantam, a quem eles cantam? A Deus? Ao Criador? A alguma divindade? De forma alguma. No aniversário acontece uma idolatria. Fazem uma festa para a pessoa, coloca essa pessoa por trás da mesa, de frente para todos, como se fosse um santo, onde os fiéis ficam à frente e lhe oferecem sacrifícios, que neste caso são os presentes. Isso não é uma idolatria? Você sabe de onde veio e para que veio o bolo de aniversário? O bolo de aniversário veio da Grécia Antiga, onde fazia um culto de agradecimento à deusa Ártemis, que na verdade era um demônio, pela fertilidade dos campos. E as velas, eles acreditam que tinham através da fumaça o dever de levar os pedidos e desejos aos deuses. Que deuses são estes? Já vimos que o Criador condena qualquer adoração a outros deuses, porque não existem, mas por trás deles vem a imagem da besta, porque são ídolos mortos, demônios. Por isso, tudo que vimos sobre a festa de aniversário não é oriunda do Pai. Qual a origem da festa de aniversário? De onde surgiu e como surgiu? Qual é a verdade oculta por trás da comemoração do tão conhecido aniversário? Essas festas tiveram origem na antiguidade, nos tempos dos primórdios. Os romanos comemoravam o nascimento de uma pessoa conhecido como dies. Os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega, quando os adoradores da deusa da fertilidade Ártemis faziam um bolo de mel e pão no formato de uma lua, o que era uma homenagem em simbologia a Semíramis, mãe de Tamuz, que se considerava a deusa lua. Você pode dizer, mas onde isso está na Bíblia? Está aqui em Jeremias 7, verso 16 ao 20. Tu, pois, não intercedas por este povo. Aqui é o Criador falando para Jeremias, dizendo a ele, não interceda por esse povo, não orem por esse povo idólatra, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, Jeremias. Por quê? Porque eu não te ouvirei. O Criador está dizendo que não vai ouvir, que não quer ouvir intercessões e orações a favor de um povo idólatra. Verso 17 diz o porquê. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, ou seja, a madeira, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Olha aqui a Semíramis. A rainha dos céus é a Semíramis. O bolo está sendo feito e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Criador, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Verso 20. Portanto, assim diz o Altíssimo, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Que lugar? Todo o lugar em que estão fazendo isso, todo o lugar em que estão homenageando a Rainha dos Céus, fazendo bolos comemorando o Natal, pois é uma idolatria a Semíramis, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Aqui está falando do grande e terrível juízo da grande tribulação também, em que, a partir da primeira trombeta de Apocalipse, que está no capítulo 8, grande parte da terra irá sofrer. Tanto os seres humanos serão queimados, como animais terrestres e aves. É o que a Escritura diz. Você querendo ou não, você gostando ou não,
e a culpa é totalmente sua por adorar outros deuses, celebrando o Natal e o aniversário, que indiretamente é praticamente quase a mesma coisa. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na antiguidade, na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levavam as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção ao ano vindouro. Sim, você não escutou errado. Toda essa tradição e costume de acender velas em cima de um bolo surgiu do paganismo demoníaco, onde as pessoas acreditavam que tais velas serviam para proteger de espíritos ruins, malignos e garantir sua proteção ao ano que viria. As velas acesas também servem para abrir portais, neste caso de invocação. Só que as velas precisam estar em certas posições específicas. Nesse caso, as posições mais famosas são em formato de pentagrama ou hexagrama. Espíritos malignos são invocados desta maneira. Então abre-se um portal e espíritos malignos adentram a esta dimensão. Esses costumes de bolos e velas são costumes de adorações a demônios. Quando a pessoa prepara a tradição de bolo e vela ao aniversariante, a mesma está fazendo adoração oculta aos deuses greco-romanos. Podemos citar de que o mesmo jeito é comemorar a Páscoa, o Natal, Carnaval, São João e etc. A Páscoa da forma mundana, de coelhinhos e ovos, que não tem nada a ver com o real significado da Páscoa. Mas o que as escrituras sagradas relatam sobre aniversários, na verdade existem duas passagens de aniversários nas escrituras, e não foram nada positivas. Apenas duas. Vejamos. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Gênesis 40, 20 a 22. Ou seja, no aniversário do Faraó houve morte. Lembrando também que Faraó invocava Horus e era um ímpio. Vejamos a outra passagem, que foi no aniversário de Herodes. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Mateus 14, 6 a 11. A própria passagem explica o quão foi negativo o aniversário do rei Herodes. O fato é que nem o nosso Salvador, nem os seus discípulos e nem os seus profetas comemoravam aniversários. Então veja que em toda a Bíblia só temos duas narrativas de aniversários, do Faraó e do rei Herodes, dois ímpios que comemoravam seus aniversários. Mas o que o nosso Salvador nos ensina sobre festas e jantares? Vejamos. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Essa ressurreição dos justos
refere-se ao dia da volta do Messias, que será apenas no final da grande tribulação. E então serão dados os galardões, as recompensas, aos salvos. Na interpretação, o que é mais importante para o Salvador é o convite das pessoas mais humildes e necessitadas, e não de pessoas que possam recompensá-las, como parentes, amigos, irmãos e ricos. Note que o dia mais importante na religião conhecida como satanismo é o dia do nascimento, pois acreditam que neste dia nasce um Deus. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, disse: "I'm glad that Christians' parents let their children worship the devil at least one night out of the year." Estou feliz que pais cristãos deixam suas crianças adorarem o diabo pelo menos uma noite do ano. Ele disse isso em referência ao aniversário. E ele também disse: "Birthdays, the highest of all holidays in the Satanic religion, is the date of one's own birth." O maior de todos os feriados na religião satânica é a data do próprio aniversário da pessoa. E veja aqui uma cena do seriado Sabrina, que é transmitido na Netflix como entretenimento familiar. O próprio Satanás, sentado junto na comemoração do aniversário da Sabrina. Quer mensagem subliminar mais direta do que essa? Sim, te enganaram há todo este tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs. Mas não na verdade. Todos aqueles que não se arrependem e não mudam, não param imediatamente de comemorar o Natal. Todos aqueles que estão comemorando o Natal estão cometendo idolatria, pecados abomináveis contra o Pai e não são salvos, pois estão consagrando dias a falsos deuses, demônios, denominações que estão incutindo dentro delas costumes pagãos de Natal, tem até denominações com árvores de Natal dentro. Estão cometendo grave pecado. Não estão agradando o Criador. Devem parar imediatamente, se arrepender, se converter, pois estão cometendo idolatria. Quem não se arrepende não é salvo. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Todos aqueles que não largam tais costumes pagãos não são salvos. E se você não largar, também não vai ser salvo. Minha missão foi feita, lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado. Agora, cabe a você escolher ou não o que você vai fazer. O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos. Grande abraço. Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.